Boa noite a todos, a graça e a paz de Jesus aos irmãos. Nós vamos ler a palavra de Deus na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 14. Paulo aos Romanos, no capítulo 14, eu leio os versos 17 e 18. Romanos 14, 17 e 18. Carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 14, os versos 17 e 18. Palavra de Deus nas palavras do apóstolo Paulo. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Vamos orar? Deus, pedimos-te a tua palavra, semeada pelo teu Espírito nos nossos corações, nas nossas consciências, no mais profundo de nós. E eu consagro às tuas mãos esse tempo, essa hora, e que ao final da nossa reflexão na tua palavra, fiquem retidas em nossas mentes e corações apenas a tua palavra. Te peço assim, Pai. Juntos oramos assim, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Entre as obras da literatura universal, com certeza, Irmãos Karamazov, de Dostoiévski, ocupa um lugar de absoluta honra. E entre as páginas da literatura universal, as páginas de Dostoiévski, nesse texto, os Irmãos Karamazov, em que ele registra discurso do grande inquisidor que acusa a Jesus, certamente devem ser sublinhadas como das mais extraordinárias produções do entendimento humano. Dostoiévski imagina que Jesus volta à Terra e ele chega exatamente no período da Inquisição. E ele chega na Espanha, no momento da Inquisição espanhola, e na cidade de Sevilha ele é chamado pelo cardeal inquisidor, e diante do inquisidor ele é acusado de ser um herege e de ter desgraçado a vida da humanidade. As palavras do grande inquisidor para Jesus são as seguintes: não há preocupação mais constante e torturante para o homem do que, estando livre, encontrar depressa a quem sujeitar-se. Mas o homem procura sujeitar-se ao que já é irrefutável. É irrefutável a tal ponto que de uma hora para outra todos os homens aceitem uma sujeição universal a isso que é irrefutável. Porque a preocupação dessas criaturas deploráveis, nós, as criaturas deploráveis somos nós, porque a preocupação dessas criaturas deploráveis não consiste apenas em encontrar aquilo a que eu ou outra pessoa deve sujeitar-se, mas em encontrar algo em que todos acreditem e a que se sujeitem e a que sejam forçosamente unidos. Pois essa necessidade da convergência, da sujeição, é o que constitui o tormento principal de cada homem individualmente e de toda a humanidade desde o início dos tempos. Diz o grande inquisidor: eu te digo que o homem não tem uma preocupação mais angustiante do que encontrar a quem entregar depressa
àquela dádiva da liberdade com que esse ser infeliz nasce. Diz ainda o grande inquisidor que não existe nada mais sedutor para o homem que a sua liberdade de consciência. Mas tampouco existe nada mais angustiante. E o golpe fatal desse grande inquisidor, acusando a Jesus, nos condena praticamente a todos. Disse o grande inquisidor a Jesus: tinhas sede, Jesus, de um amor livre. Querias que o homem te seguisse livremente, seduzido por ti, em vez de se apoiar na antiga lei rigorosa, o homem deveria, doravante, com o coração livre, escolher o que era o bem e o mal, tendo apenas a tua imagem para se guiar. Mas não pensaste, Jesus, que ele acabaria repelindo a tua imagem e a tua verdade, esmagado por esse fardo terrível que é a liberdade de escolher. As palavras do grande inquisidor a Jesus tratam desse dilema que é para nós, seres humanos, a liberdade. A nossa liberdade de consciência e a nossa responsabilidade intransferível de decidir. Jean-Paul Sartre, por exemplo, vai dizer que nós somos escravos da nossa liberdade. Nós estamos postos no mundo e devemos escolher. E deixar de escolher é uma escolha, nós não temos alternativa. Nós precisamos escolher o tempo inteiro, decidir. E isso é para nós um peso demasiado. O grande inquisidor diz a Jesus que Jesus estava enganado quando acreditou que o ser humano seria feliz se fosse livre. Na verdade, o inquisidor está dizendo: o ser humano não tem estatura para assumir a sua liberdade. O que ele precisa para ser feliz é que alguém diga a ele o que ele deve fazer e o que deve decidir. O ser humano não tem estatura para ser livre, ele só pode ser escravo. Esta fala do inquisidor: tinhas sede, Jesus, de um amor livre. Querias que o homem te seguisse livremente, seduzido por ti. Em vez de se apoiar na lei rigorosa, na antiga lei rigorosa, o homem deveria, doravante, com o coração livre, escolher o que era o bem e o mal, tendo apenas a tua imagem para se guiar. Mas não levaste em conta, Jesus, que o homem acabaria repelindo a tua imagem e a tua verdade, esmagado por esse fardo terrível que é a liberdade de escolher. As maneiras como estas verdades são explicitadas na cultura e nas páginas da literatura universal são diversas. E aqueles homens e aquelas mentes e corações malévolos, malignos, que percebem isso, não têm escrúpulos em assumir o papel de escravizar as massas que têm medo da sua liberdade. Parece que é uma sina humana, o medo de ser livre. E toda vez que posto em liberdade, volta à escravidão. Se não volta à escravidão, se perde na liberdade que recebeu. É assim que ou vive como gado, vive debaixo de ridículos tiranos, ou perde
perde completamente o freio moral e se perde completamente naquilo que diz respeito a viver de modo digno da humanidade que lhe foi concedida por Deus. Vira bicho. Ou vira escravo, ou vira bicho. Foi assim com os 2 meninos, filhos do pai da parábola do filho pródigo. Um rompeu com o pai e virou bicho, foi comer com os porcos. O outro não viveu livre, mas o tempo inteiro submeteu a sua consciência a uma vontade e de maneira pesada e infeliz obedeceu sempre, sentindo-se de fato como escravo e não como filho. Esse é o dilema humano. Parece que o grande inquisidor tem razão. Nós não queremos a nossa liberdade, ela é um peso demasiado, é um fardo terrível, a responsabilidade de decidir e escolher, e não há preocupação mais constante e torturante para o homem do que, estando livre, encontrar depressa a quem sujeitar-se. Essa discussão é também a discussão dessa carta do apóstolo Paulo aos Romanos, e é também, e especialmente, a discussão desses capítulos 14 e 15, nos quais vamos chegando ao fim da nossa reflexão desta extraordinária carta do apóstolo Paulo. Porque dificilmente um comentarista ou um teólogo dessa carta aos Romanos duvidará de que o eixo ao redor do qual gira todo o evangelho é a justificação pela fé. E que Paulo apóstolo aqui está falando da justificação pela fé, o que é correto, é verdadeiro. A carta de Paulo aos Romanos trata da justificação pela fé. Mas não uma justificação pela fé no sentido que popularmente foi apreendido. Justificação pela fé como acreditar em Jesus e recebê-lo como Salvador para ir para o céu depois da morte. Não me parece ser esse o espírito do que o apóstolo Paulo chama de justificação pela fé. O que Paulo está tratando como justificação pela fé é estabelecendo uma oposição entre a lei como critério de aproximação a Deus e a fé como critério de relacionamento com Deus. O que Paulo está dizendo é que nenhum homem é justificado, nenhum homem é transformado de bonequinho de pano em ser humano em plenitude. Nenhum homem, nenhum ser humano passa de ser um Adão, um ser inacabado, a Cristo ressurreto, a plenitude do que se chama o humano, a plenitude da imagem de Deus, obedecendo uma lei, obedecendo uma regra, sujeitando-se a princípios e códigos de comportamento moral, e submetendo-se a princípios e códigos religiosos de atividades rituais e práticas de aproximação com a divindade. Em outras palavras, e falando português bem claro, Paulo está dizendo: você é um ser inacabado, o mal habita em você, você não consegue viver à altura da perfeição de Deus, e na verdade você sequer consegue viver à altura do padrão da sua própria consciência, porque o bem que você quer fazer e sabe que deve fazer, você não faz. Mas o mal que você não quer fazer e sabe que não deve fazer, esse você faz. Então, não apenas você não consegue viver à altura do padrão da perfeição de Deus, como também você não consegue viver à altura do padrão da sua própria consciência. E lhe digo mais, não é obedecendo uma regra religiosa, subindo escada de joelho, amarrando fita no pulso, pendurando o cordão no pescoço, entregando dízimo na igreja, cantando com a mão para o alto, participando de rotina de jejum,
de corrente de oração, não é indo no culto todo domingo, não é santificando um lugar como casa de Deus, um dia como dia do Senhor, não é muito menos você escolhendo uma régua moral a qual se submeter. Eu não vou matar, eu não vou roubar, eu não vou mentir, eu não vou cobiçar ninguém. Você não vai conseguir ser transformado de Adão em Cristo ressurreto pelo caminho da lei. O que vai fazer você ser transformado é você saltar pela fé no relacionamento com a pessoa de Jesus, porque Ele, o Cristo ressurreto, é que pode pegar você, um bonequinho de pano, e transformar você em um ser humano de verdade. Por isso é que o reino de Deus, disse o apóstolo Paulo, não é comida nem bebida. Não é eu posso comer isso, ou posso comer aquilo, ou estou proibido de beber assim, beber assado. O reino de Deus não é uma questão de observância a uma tábua moral. O reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. A participação no reino de Deus, ela nos é concedida, ela nos é possibilitada, ela nos é oferecida por Deus. Deus que escolhe a maneira como vai nos justificar, como vai nos transformar em seres humanos de verdade, como vai nos transformar à imagem do Cristo ressurreto. Deus escolheu como vai fazer isso. Deus tem uma justiça, Deus tem um jeito de nos vestir de justiça, Deus tem um jeito de extirpar de nós a nossa maldade, Deus tem um jeito de nos livrar do Adão e nos revestir de Cristo. A justiça de Deus, é isso que o apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 3, versículo 19. Sabemos que tudo o que a lei diz, o diz àqueles que estão debaixo da lei, para que toda a boca se cale e todo mundo esteja sob o juízo de Deus. Portanto, ninguém será declarado justo diante de Deus, baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independentemente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para a oferta no lugar do nosso pecado, ou em nosso lugar, mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado Deus impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está então o motivo de vanglória? É excluído. Baseado em que princípio? No da obediência à lei? Não, mas no princípio da fé. Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Então Deus tem uma justiça, essa justiça foi revelada em Jesus Cristo, no sangue de Jesus Cristo derramado, e essa justiça nos é concedida gratuitamente pela graça de Deus a nós que temos fé em Cristo. É isso que o Paulo está dizendo. O que ele está dizendo em outras palavras? Simples. Pare de se preocupar com a lei. Pare de se preocupar com o que é certo e com o que é errado. Pare de se preocupar com o fato de você ser possivelmente condenado por Deus. Você agora está revestido da justiça de Cristo. Então a lei não é uma coisa mais que deve aterrorizar você.
A lei não é mais o critério a partir do qual Deus vai avaliar se você está agradável a Ele ou não está agradável a Ele. Deus não está com um chicote na mão dizendo a você o seguinte: ó, presta atenção na minha lei. Se você desobedecer a minha lei, eu vou descer o chicote em você. Presta atenção na minha lei. Se você não obedecer a minha lei, eu mando você para o inferno. Presta atenção na minha lei, porque se você não viver direitinho como eu quero, eu vou mandar você para o quinto dos infernos, eu vou condenar você, porque eu sou justo, eu sou severo, eu sou santo e eu vou queimar você. Deus não está mais assim, Deus não fala mais desse jeito. Deus está dizendo assim: não precisa ter medo de mim. Deus, mas eu estou errado. Você está errado sim, mas não precisa ter medo de mim. Você não precisa mais viver tendo a lei como critério para a nossa relação. Pare de se preocupar se isso é certo ou se é errado. Se você pode comer, se você não pode comer, se você pode beber, se você não pode beber. Para de se preocupar com isso, você vai ficar louco. Aliás, é o que está acontecendo. Os sanatórios de saúde mental estão recheados de gente neurotizada pela religião. As pessoas ficam loucas, elas têm medo de Deus. E não é possível que não fiquem. Porque não há ninguém entre nós que não tenha pecado. E se Deus quisesse nos tratar na base da justiça, Ele nos queimaria a todos. Então é por isso que Ele diz assim: olha, minha justiça está na cruz do Calvário. E a minha justiça e a justiça do meu reino estão garantidas na cruz. Ninguém vai me acusar de não ser um Deus justo, porque qualquer pessoa que me acusar de ser um Deus injusto, eu aponto para a cruz do Calvário. Eu digo assim: está lá. A minha justiça foi revelada ali. O pecado não ficou sem a sua paga. O salário do pecado é a morte, pois então ali está um que morreu. Então eu sou justo. Mas e esse bandido aqui, o senhor não vai esmagar ele assim? Não. Então o senhor não é justo. Ele diz: eu sou justo, porque eu esmaguei aquele lá, o meu filho, eu sou justo. E o bandido, como é que o senhor vai tratar? Com amor, com compaixão, com misericórdia. Eu vou olhar para ele e dizer: você é meu filho, volte para mim. Você é meu filho, não tenha medo de mim. Você é meu filho, eu te amo. O senhor não é justo de tratar assim um homem que cometeu um crime hediondo. Ele falou: eu sou justo porque a minha justiça está ali na cruz do Calvário. Mas esse homem merece ser condenado. Não merece ser condenado porque ele está justificado e ele tem paz comigo. Eu estou em paz com ele, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão à sombra daquela cruz. Então, o reino de Deus é justiça, paz e alegria. Você não tem mais medo de Deus, você não teme mais a condenação, você não vive mais à sombra da lei, você vive à sombra da cruz do Calvário, lavado e coberto pelo sangue de Jesus. As suas roupas são alvas como a neve, você já está justificado, não há nenhuma condenação pesando sobre você, você já está em paz com Deus, então vai viver, vai ser feliz. Vai viver. Deixa eu ver se eu entendi, Senhor. A lei não é mais o... Eu estou livre. E Deus diz assim: está livre, vai viver. Então acabou aquele negócio de não posso comer, não posso beber, não posso ir lá, não posso ir aqui, não posso tocar nisso, não posso... Dizer que o torresminho está liberado. Aí nessa hora que o cara falou para Deus assim: o torresminho está liberado, veio um e falou assim: aí não, né, irmão? Aí está exagerando.
Aí vem um outro e diz assim, não, acho que está exagerando não, acho que o cara está certo. Se o Paulo falou que não é mais a lei, e que Jesus já satisfez a justiça de Deus, e nós estamos em paz com Deus, e agora é alegria. E o cara diz assim, bom, e tem mais, viu? O sábado, então, beleza, não preciso mais ir no templo, aquele papo lá de levar um sacrifício e tal, estou liberado. Aí o cara se aproxima e diz assim, aí, tá vendo como o cara dá a mão, você já quer o braço. Tem o Shabat, meu irmão. Tem o sábado que é o dia do Senhor. Aí o Paulo está sentado ali. Aí os caras dizem assim, e aí Paulo, o que você acha? A confusão aí foi tu que arrumou aí, com esse negócio aí de Romanos. Aí o Paulo diz assim, tem uma coisa para dizer para vocês. Presta atenção aí, vocês dois. Um crê que pode comer de tudo e já o outro, cuja fé é fraca, come apenas alimentos vegetais. Aquele que come de tudo não deve desprezar o que não come, e aquele que não come de tudo não deve condenar aquele que come, pois Deus o aceitou. Bom, tem um cara que come a salada e o outro cara que come a picanha. O que come a salada não deve rejeitar o que come a picanha, e o que come a picanha não deve rejeitar o que come a salada. Mas afinal de contas, pode comer ou não pode comer? Bom, e esse negócio do Shabat? Eu também tenho uma coisa para dizer para vocês. Há quem considere um dia mais sagrado que o outro, e há quem considere iguais todos os dias. Cada um deve estar plenamente convicto em sua própria consciência. Como é, Paulo? Afinal, o sábado é um dia sagrado e os outros mais ou menos, ou tudo é igual? Como é que é essa parada? Aí o Paulo diz assim, depende de você. Não, espera aí um pouquinho. Como assim depende de mim? Depende da sua consciência. E o comer lá, o torresminho, pode ou não pode? Depende da sua consciência. Não estou entendendo. Eu vou explicar melhor para você. Como alguém que está no Senhor Jesus, tendo plena convicção de que nenhum alimento é por si mesmo impuro, a não ser para quem assim o considera, é para esse aí que o alimento é impuro. Não, mas o torresmo é de porco, Paulo. Eu estou falando carne de porco, que a lei do Moisés falou que não podia comer. É puro ou é impuro? Aí o Paulo diz, depende da sua consciência. Não, quer dizer que o alimento não é nem puro nem impuro. O impuro é a minha consciência, o Paulo. Isso. Está ficando mais difícil, hein, Paulo, seguir esse caminho aí que você está apresentando. Assim, seja qual for o seu modo de crer a respeito destas coisas, que isso permaneça entre você e Deus. Feliz é o homem que não se condena naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvida é condenado a se comer, porque não come com fé, e tudo que não provém da fé é pecado. Quer dizer que pode ser que eu coma o torresmo e não seja pecado, e pode ser que eu coma o torresmo e seja pecado? Isso. Está complicado, Paulo. Ele falou, Então quer dizer que para andar com Deus assim, a questão é a consciência. Como alguém que está no Senhor Jesus, tendo plena convicção. Seja qual for o seu modo de crer a respeito dessas coisas, que isso permaneça entre você e Deus. Então fica na minha consciência. Na sua consciência. Eu digo mais para você, viu? Quem é você para julgar o seu irmão? Eu digo mais para você, viu? Deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, façamos o propósito de não colocar pedra de tropeço ou obstáculo no caminho de ninguém. Então para de julgar os outros. Porque a lei não é mais o critério.
critério não é uma regra objetiva moral. Ah, Paulo, está complicado, porque eu fui criado numa igreja em que estava muito claro o que podia e o que não podia. Crente não podia beber, fumar, jogar, faltar o culto no domingo e deixar de dar o dízimo, senão o gafanhoto acabava com a casa da gente. Então, você está dizendo que agora depende da consciência de cada um? Meu irmão, fica na sua consciência. Tá complicado, porque lá na minha igreja tem um pessoal que entorna bastante. Tem uns irmãos lá que é da liderança ainda. Se for na casa dele, Paulo, você vai ver, porque eu sou do tempo que não podia beber. Depois o pessoal começou a perguntar se podia beber socialmente. Aí depois já começou a ter barzinho em casa. Tem uns irmãos aí que tem umas adegas maravilhosas em casa. Barzinho, tal. Aí, eu sou do tempo que não podia beber, depois a discussão era se podia beber socialmente, agora os caras vão e me dão vinho de presente. O pastor ganha vinho de presente. Daqui a pouco estão dando single malt para o pastor, mas aí tudo bem. Tem o pessoal lá na igreja que entorna muito. Entorna muito lá na igreja. E da liderança. Fumar também tem uns caras que fumam que eu já vi. Já vi os caras, eu até fui elegante e fingi que ele tal, e saí para ele não ver que eu vi, mas eu vi. E tem um pessoal lá na minha igreja que o pôquer da semana é sagrado. É sagrado, até transfere reunião de pequeno grupo para outro dia, porque o pôquer é sagrado. Tem um pessoal lá na igreja. E os caras que faltam à igreja para assistir jogo de futebol, Fórmula 1, falta à igreja para ficar fazendo almoço para a cunhada. Agora o dia do Senhor já avacalhou geral. Na minha época, pastor, não podia divorciar. Divorciou, ferrou. Mas agora na minha igreja tem um monte de gente divorciada, casada de novo, segundo casamento, terceiro casamento. Tem até pastor divorciado na minha igreja. Eu era do tempo também que não podia aborto. Aborto era assassinato. Mas tem um pessoal na igreja lá que eu conheço, duas amigas minhas que engravidaram no início assim da juventude, já abortaram e os pais apoiaram. Eu sei, lá da minha igreja. E também era o seguinte, pastor, na minha época, gay ia para o inferno. Agora já tem igreja gay, pastor gay, pastora gay. E na minha igreja tem um monte de homossexuais, que eu conheço vários. E eles tomam a ceia lá na nossa igreja, e o pastor da igreja falou que é para liberar mesmo. Que ninguém vai julgar ninguém. Era bem mais fácil naquela época em que estava muito claro, pode isso, não pode aquilo. Agora eu vou na minha igreja e o pastor faz um discurso de inclusão. Agora eu vou na minha igreja e o pastor diz assim, ninguém julga ninguém. Agora quando eu chego lá na igreja, o pastor lê que esse negócio aqui, fica entre você e Deus. Evidente, meus irmãos, que há uma diferença entre aquilo que é controverso e aquilo que é pecado. Mas o que eu estou dizendo é taxativamente que a relação que nós temos com Deus hoje não é mediada pelo critério moral. Ela é mediada por Jesus Cristo, nosso Senhor. E só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. É só Cristo. Não é a régua moral. Então, o ordenamento moral da nossa vida é uma responsabilidade nossa. Não é da igreja, não é do pastor, não é da lei. Porque Deus vai olhar para você e para mim e vai dizer assim, por que você está vivendo desse jeito?
E ele não quer ouvir você responder, porque o pastor mandou, porque a igreja mandou, porque a lei mandou, porque a Bíblia mandou. Ele não quer ouvir você dizer isso. Você se levanta para trazer o seu dinheiro aqui, na hora que você vai depositar, Deus fala assim, por que você vai depositar esse dinheiro aí? É porque está na Bíblia, o Senhor mandou. Falou que se não fizer é ladrão, quem não faz. Eu já imagino Deus falando assim, volta, não precisa depositar, volta. Vai sentar, você não entendeu ainda. Você não entendeu ainda. A única resposta que Deus quer ouvir de você, sabe qual é? Por que você está vivendo assim? A resposta que Deus quer ouvir de você é, porque eu quero. Então tá bom, então pode fazer. Porque se a resposta não é porque eu quero, porque eu escolhi, porque eu decidi, porque eu assumi a responsabilidade de fazer valer a liberdade que o Senhor me deu, de escolher e eu escolhi viver assim, então você ainda é escravo de uma outra consciência. E Deus deu a você a liberdade, a prerrogativa de escolher. Deus deu a você esse direito inalienável de decidir a sua vida. Mas você pegou essa liberdade e entregou para alguém. Você entregou para a igreja, para o pastor, para o apóstolo, para a tia, para o pai, para a mãe, para a avó, para o marido, para a esposa, para o seu grupinho de adolescente e de jovem, para a turma do seu trabalho, para o seu chefe, você entregou para o dinheiro, você se escravizou de novo. Por isso é que Paulo escreve aos Gálatas dizendo, foi para a liberdade que Cristo nos resgatou, foi para a liberdade que Ele nos libertou, então vivam na liberdade. Vocês são livres, não entreguem essa liberdade para outra pessoa decidir a sua vida, não faça isso. Mas eu admito que a liberdade é um fardo muito pesado para a gente carregar. Então é melhor mesmo a gente dizer que foi o apóstolo que mandou, foi a igreja que mandou, foi a lei que mandou, foi a polícia que mandou. E aí a gente vive na escravidão e numa infelicidade crônica. Porque a gente vive com a nossa consciência violentada o tempo inteiro. A gente não vive na liberdade, a gente vive na escravidão. Porque a vida que a gente está vivendo não é a vida que a gente quer, é a vida que alguém quer. Ainda que esse alguém seja Deus, a gente vai ser infeliz. A gente não vai experimentar justiça, paz e alegria. Da mesma forma que o irmão do tal filho pródigo não experimentava. E ele joga isso na cara do pai. Eu estou aqui te obedecendo e te servindo, e o Senhor nunca me deu um novilho. O quê? Você é meu escravo, por um acaso? Você não entendeu nada, você é meu filho. Você está na minha casa me obedecendo e me servindo, mas você não tem o meu coração. Por isso que você é um miserável. E é por isso que dentro da igreja a gente encontra um pessoal que lê a Bíblia direitinho, faz oração direitinho, vem no culto direitinho, dá o dízimo direitinho, canta direitinho, e é infeliz. Porque não é livre. Isso faz lembrar aquela tirinha do Laerte, o cartunista. O Laerte tem uma personagem que é Deus, né? Não sei se vocês já viram, tem um Deus. Aí tem um Deus lá que é um velhinho com um triângulo na cabeça e um olhão assim. E aí vem uma senhorinha ali com a Bíblia e tal. E aí Deus fala assim para ela, a senhora não é aquela senhorinha que ia na missa todo dia, ia na novena, rezava o terço direitinho? Sou sim, senhor. E por que eu estou com uma vontade de mandar a senhora para o inferno? O senhor não é aquele diácono, dizimista, que ficava lá como introdutor da sua igreja, vendo o cumprimento da saia das moças?
delatando quem fumava. Não era o primeiro a propor a disciplina. Por que eu estou com vontade de mandar você para o inferno? Você não era aquele pastor legalista, moralista. E por que eu estou com vontade de mandar você para o inferno? Essa questão de Romanos capítulo 14 é extraordinária, porque nos coloca diante da liberdade e da responsabilidade de viver diante de Deus. Ah, e tal detalhe, tem a vírgula, né? Viver de maneira livre diante de Deus. Porque se você falasse assim para o apóstolo Paulo, mas é só isso, Paulo, o que está na minha consciência eu faço? O Paulo diz, o que está na sua consciência, né? Mas na sua consciência diante de Deus, não é, meu irmão? Não, como assim diante de Deus? Porque quem não está diante de Deus é o Adão. É o Adão que não está nem aí para Deus. Nós, que estamos em Cristo, nós temos a mente de Cristo. Nós temos a consciência de Cristo. Nós temos a consciência crística. É a consciência crística? Como é que é isso? Nós somos como Cristo, né? Aí, como é que é ser como Cristo? Ser como Cristo é dizer o seguinte: a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. O que mais? Bom, viver conforme a consciência de Cristo é dizer: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E o que mais que é viver de acordo com a consciência crística? Viver de acordo com a consciência do Cristo é se ajoelhar e dizer assim: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia, seja feita a tua vontade, não a minha vontade. Então Jesus era escravo de Deus. Não. Claro que ele era. Ele tinha uma vontade, mas ele dizia que queria fazer a vontade do Pai. É verdade. Mas quando você estivesse acompanhando Jesus a caminho da cruz, e no meio do caminho da cruz, você parasse Jesus entre o Getsêmani e o Calvário, e dissesse assim: Ei, Jesus, por que você está indo para a cruz? Ele jamais responderia para você: porque o Pai mandou, eu tenho que ir. Inclusive, eu acabei de pedir para ele, implorei, suei sangue, e o cara não voltou atrás. E eu tenho que ir. Jesus jamais responderia dessa maneira. Se você dissesse: Jesus, por que é que você vai ao Calvário? Porque eu quero. Porque a minha vida ninguém a tira de mim, eu de mim mesmo a dou. Eu escolhi livremente doar a minha vida para o meu Pai e escolhi livremente doar a minha vida para você. Eu escolhi. Eu decidi. Ali no Getsêmani eu disse: meu Pai, de livre vontade, eu me comprometo com a tua vontade. Quando eu ensinei vocês a orar, eu disse: Pai, de livre vontade, eu clamo que a tua vontade seja feita. E eu vivi toda a minha vida dizendo: a minha comida e a minha bebida, aquilo que me faz vivo, é a vontade do meu Pai. Porque nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Jesus era livre, sim. Livre para viver para o seu Pai. Então eu tenho liberdade, mas liberdade em Cristo. É isso aí. Então tá bom. Não, pera um pouquinho, Paulo diria assim para você. Não, pera um pouquinho, tem mais uma coisa. Que coisa? Tem mais uma coisa. Você tem liberdade em Cristo, mas não se esqueça que você não vive sozinho no mundo. Como é? Você não vive sozinho no mundo. Você não vive do jeito que você bem entende.
como se você estivesse sozinho no mundo. Você não está. Quem vive acreditando que está sozinho no mundo é Adão. O Cristo não. Quem vive acreditando que está sozinho no mundo e vive apenas para si mesmo, para os seus próprios interesses, é o Adão. Você não. Você está rodeado de gente, você está rodeado de irmãos. Então, deixe de julgar os seus irmãos, versículo 13 de Romanos 14. E em vez disso, disse Paulo, façamos o propósito de não colocar pedra de tropeço ou obstáculo no caminho de ninguém. Se o seu irmão se entristece devido ao que você come, você já não está agindo por amor. Por causa da sua comida, não destrua o seu irmão, por quem Cristo morreu. Aquilo que é bom para vocês, não deixe que se torne objeto de maledicência. Por isso, versículo 19, esforcemo-nos em promover tudo quanto conduza à paz e à edificação mútua. Não destrua a obra de Deus por causa da comida. Todo alimento é puro, mas é errado comer qualquer coisa que faça os outros tropeçarem. É melhor não comer nem beber do que fazer qualquer coisa que faça o seu irmão tropeçar na fé e se enfraquecer e se perder. Pense nos outros. Então, Paulo, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Eu sou livre, mas entre mim e a minha liberdade está o Cristo. Exatamente. E em volta da minha relação com Cristo em liberdade está a comunidade. Exatamente. Então a minha liberdade existe nessa tensão entre Cristo e a comunidade. O Paulo diz, exatamente. Seja livre, mas seja livre diante de Cristo. E seja livre levando em consideração que a consciência do Cristo é uma consciência de amor. Se o seu irmão é machucado pela maneira como você vive, você não está agindo por amor. Você voltou a ser um Adão. Entendeu? Está difícil de entender, Paulo, mas eu vou para casa pensar nessas coisas. Aí o Paulo diria assim para você, eu vou dar um exemplo para você. Você quer vender seu carro, não quer? Mas ele não está com freio estourado? Tá, mas isso o cara que eu estou vendendo não sabe, né? E você vai vender assim mesmo para ele? Eu vou. Tá bom, se você quiser fazer isso, faça. Mas antes de você sair para vender o seu carro assim, você se ajoelha lá no seu quarto e diz assim, Senhor Jesus, eu quero te agradecer muito por essa oportunidade de negócio, esse cara aí que vai comprar meu carro, e eu vou encontrar com ele agora, eu queria pedir a bênção do Senhor, que eu vou meter nele um carrão sem freio. Aí você levanta e vai. Aí quando ele te der assim o cheque, você estiver passando a chave e o documento para ele, você fala assim, meu irmão, sangue do meu sangue, lavado no sangue do Cordeiro, membro da minha família espiritual, diante de quem eu me curvo, invocando o nosso Pai comum. Eu tenho minha consciência tranquila diante de Deus, que estou entregando a você um carro em ótimas condições de uso para você colocar sua esposa e seus filhos no banco de trás e descer a serra. Eu vendo esse carro para você como eu daria a chave desse carro aí para o meu filho descer a serra agora. E olha, digo isso diante de Deus, hein? Se você consegue fazer isso, vá lá e faça. Eu não vou te julgar. Aí já não vou vender. Bom, mas aí já é uma escolha sua, né? Não, do jeito que você está falando, Deus vai me amaldiçoar. Falei, não, aí já não é uma escolha sua, você está com medo de Deus. Você voltou a ser escravo.
Porque me parece que há uma grande confusão que as pessoas fazem entre liberdade e arbítrio. Deus não nos deu liberdade para a gente viver de qualquer jeito ou do jeito que a gente bem entende. Deus nos deu arbítrio para a gente escolher como viver. É diferente. Deus não nos deu liberdade para a gente viver como a gente bem entende. Nossa liberdade não é absoluta. A nossa liberdade não é absoluta, porque ninguém pode chegar hoje à noite e falar assim, sabe o quê? Deus me deu liberdade de consciência, eu vou pular do 15º andar e vou voar. Amigo, você não vai voar. Não, mas eu não sou livre para fazer o que eu quero. Não. Você é livre para decidir como viver e ninguém pode decidir por você. Mas a melhor decisão que você pode tomar é decidir viver para Cristo. E decidir viver para Cristo é decidir deixar de viver apenas para você mesmo e passar a viver para o seu próximo. Essa é a melhor decisão que você pode tomar. E enquanto a decisão de viver para Cristo e em amor ao seu próximo não estiver aí dentro do seu coração, esquece, você vai viver uma infelicidade crônica. Porque você vai estar sujeito, submetido a uma autoridade que não é a sua consciência. Você até pode viver para Cristo e para o seu próximo. Mas se isso não foi uma escolha sua, você é escravo de quem fez a escolha no seu lugar. A nossa liberdade é escolher viver para Deus. A nossa liberdade é dizer, Senhor, de livre vontade, eu escolho, eu decido. É assim que eu quero viver. E eu me rendo diante de Ti, assumindo todo o ônus e todo o risco da minha liberdade de escolher, e eu estou escolhendo viver para Jesus. A maior dádiva que podemos devolver a Deus é a nossa liberdade. É de dizer o seguinte, Deus, eu devolvo a minha vida às Tuas mãos. E eu faço isso, que eu quero fazer. A minha vida, ninguém tira de mim. Eu, de mim mesmo, a dou em Tuas mãos. Porque o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus é um reino de consciências livres. O reino de Deus é um reino de consciências livres. Consciências livres que livremente escolheram viver para Deus. Que o Senhor Deus nos ajude a viver livremente para Ele, sem julgar ninguém, acolhendo a todos e crendo que aquilo que não acontece entre um ser humano e Deus, não vale a pena acontecer de outra maneira. Talvez você ao sair daqui diga assim, pastor, então quer dizer que na IBAB o senhor liberou geral? Se você quiser compreender assim, pode compreender. Eu estou dizendo, aqui na IBAB todo mundo é bem-vindo e ninguém julga ninguém. Porque aqui é um lugar, é uma comunidade, em que se estamos aqui é porque estamos colocando a nossa vida diante de Deus e estamos aprendendo a viver em comunidade. E aquilo que o Espírito de Deus não fizer nas nossas consciências, não é o nosso padrão moral, o nosso juízo de valor, a nossa régua religiosa que vai fazer. Por isso nós respeitamos a sua liberdade para você viver do jeito que você está vivendo e quer viver. Mas também é por isso que nós dizemos, pelo amor de Deus, escolha viver para Cristo e escolha viver em amor ao próximo. Porque essa é a única vida que vale a pena e essa é a única liberdade que a nós seres humanos é possível.
Que Deus nos abençoe. Amém.